Olá! Você sabe que na internet existem muita coisa falando sobre Bíblia. E um dos assuntos que ultimamente tem aparecido nas redes é sobre um suposto acontecimento lá no Oriente Médio. Isso está baseado em Apocalipse 16, quando fala das 7 últimas pragas, sendo que a 6ª praga fala de 2 eventos. Um é o secamento do rio Eufrates. O outro é de uma batalha que haverá num local conhecido como Armagedon. E a dúvida é, será que de fato isso vai acontecer? Isso está relacionado com a volta do Senhor Jesus? Quando então, na 7ª praga, é justamente o momento em que antecede a volta de Cristo? Será que isso de fato vai acontecer? Até porque dizem que o rio Eufrates já está secando. Isso está em Apocalipse. Isso é real? Isso vai acontecer? Essa batalha, no que consiste? Os reis vão guerrear nesse lugar? O que significa isso? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado. Este é um programa em que temos a oportunidade de juntos estudarmos a palavra de Deus. Você faz uma pergunta, a Bíblia vai responder. Quem está na mira é ele, professor Leandro Quadros, mas todos nós aprendemos. Professor Leandro Quadros, está preparado aí para ser alvejado hoje com as mais diversas questões que chegam aqui no programa? Rapaz, eu espero que sim. Espero que chegue novamente perguntas boas, fáceis de responder. Estou contente porque você, amigo telespectador, está conosco. Esse é um programa de resposta a dúvidas, caso você nunca tenha assistido. O Tito vai receber a sua pergunta, vai pescar entre as muitas que recebemos e aí vamos procurar apresentar para você uma resposta à luz da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você está acompanhando a gente aí pela TV aberta, nós temos canal aberto em mais de 460 cidades. É uma multidão de pessoas tendo a oportunidade de assistir a programação da TV Novo Tempo e juntos aprendemos mais da palavra de Deus. Ou quem sabe você está assistindo pelo nosso canal do YouTube também. É só você compartilhar o vídeo que está ali no YouTube, Novo Tempo ao vivo, e você pode acompanhar a nossa programação. Estamos também nas parabólicas, estamos também nas TVs por assinatura. Em todos os lugares a Novo Tempo está chegando até você para levar esperança através do estudo da Palavra de Deus. E aqui no programa Na Mira da Verdade não é diferente. É onde você tem a chance de tirar as dúvidas da Bíblia. Quando você de repente começa a estudar, a ler, você se depara com alguma coisa que você não entende muito bem e você tem a chance de trazer aqui para a gente, para nós juntos estudarmos e aprendermos sobre o livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Precisamos sim saber cada vez mais deste livro para pôr em prática em nossa vida e estarmos crescendo em espírito e em verdade. Muito bem, nós abrimos o programa. Você sabe que na internet aí, vários assuntos sobre Bíblia, sempre tem coisa nova. E uma das coisas que está aí sendo falada por um tempo é sobre essa questão do secamento do rio Eufrates, lá no Oriente Médio, e também de um lugar que é conhecido lá, sim, e a Bíblia fala sobre o Meguido ou Armagedon em hebraico.
e que ali vai haver um encontro dos reis e uma grande batalha um pouquinho antes da volta de Jesus. Agora, Apocalipse está falando isso, e a minha pergunta para o professor Leandro Quadros é isso: professor, de fato haverá uma batalha entre reis, entre governos, entre uma guerra ali no Armagedon? Nesse local ali no Oriente Médio, professor? O que é isso que o Apocalipse fala na sexta praga das últimas 7 pragas que haverão pouco antes da volta de Jesus? Tito, é uma pergunta importante porque as pessoas, elas criam interpretações e doutrinas, né, com base na compreensão pessoal e particular do texto bíblico, sem considerar o contexto no qual o autor escreveu, qual era o propósito do autor inspirado quando escreveu isso aqui. Óbvio que o autor do Apocalipse, ele se utiliza da linguagem do Antigo Testamento, especialmente do livro de Daniel, Jeremias, também extrai coisas do livro de Ezequiel. Então, a linguagem do livro do Apocalipse, muito dela é extraída do Antigo Testamento. Então há um contexto histórico por trás. Entretanto, nós devemos entender que quando ele extrai uma imagem do Antigo Testamento, ao mesmo tempo ele está falando de eventos futuros e universais, mundiais. O Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, e ali no capítulo 1, verso 1, diz revelação de Jesus Cristo, é uma revelação de Deus sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal ao longo da história humana. E essa batalha do Armagedon, em Apocalipse 16, 12 a 16, está localizado em qual momento da história? No final dos tempos, pouco antes de Cristo voltar. Considerando que será no final dos tempos e pouco antes de Cristo voltar, e considerando que o conflito entre o bem e o mal estará intensificado de uma forma universal neste momento, não podemos interpretar o Armagedon como uma referência literal ao Monte de Meguido, nos dias do antigo Israel, onde o povo de Deus encarou inimigos em diversas batalhas. É óbvio que ele extrai essa linguagem. Armagedon é o nome grego, diríamos assim, do Monte de Meguido, que vários teólogos também identificam como o Monte Carmelo, lá onde em 1 Reis 17 a 19, onde Elias teve uma luta, diríamos assim, espiritual, uma batalha espiritual contra os 450 profetas de Baal. Então o que acontece? João pega esta linguagem do Antigo Testamento para falar de uma batalha final entre as forças do mal, entre o povo de Deus contra as forças do mal. E aí o que acontece? Isso está num contexto do final dos tempos. Temos que interpretar isso de acordo com aquilo que o próprio Apocalipse ou a Bíblia oferece de significado para a simbologia, e devemos considerar que esta batalha final, chamada Armagedon, ela tem uma relação total com aquela batalha final que o povo de Deus vai ter que enfrentar ali em Apocalipse 13. Ali em Apocalipse 13 percebemos um decreto de perseguição e um de morte contra os filhos de Deus. Eles serão boicotados economicamente ao ponto de não poderem comprar e nem vender se não tiverem o sinal da autoridade do poder representado pela besta. Então ali vai ser um momento muito decisivo na história humana. Cada pessoa vai ter que dizer de qual lado ela estará, ao lado de Deus ou ao lado do poder político e religioso que assumirá uma autoridade divina para impor uma lei que, na verdade, não faz parte do decálogo, não faz parte da lei de Deus. Não vou entrar nesse detalhe agora, obviamente, né? Agora, o que acontece? Isso está relacionado a Apocalipse 13, e Apocalipse 13 é também uma referência a uma batalha final no final dos tempos, não pode se referir a uma batalha literal que ocorrerá lá no Monte de Meguido, lá no Oriente Médio. Não é.
porque aqui nós percebemos que é o desfecho final da história. Vou dar aqui algumas informações breves, porque esse é um assunto muito longo. Para nós irmos em detalhes, iríamos praticamente um programa todo, só para apresentarmos uma parte desses detalhes. Mas vou dar aqui para você algumas orientações, um norte, e vou indicar um livro para você se aprofundar ainda mais no assunto, tá bom? Então, em primeiro lugar, lembre-se que aqui no verso 12, diz que quando ocorrer a 6ª praga do Apocalipse, as 7 pragas são 7 últimos juízos de Deus sobre a humanidade rebelde, não sobre os justos que serão protegidos. Diz que quando Deus enviar esse castigo, o grande rio Eufrates se secará. Aqui não é uma referência a Eufrates literal, por quê? Lembre-se que a batalha é a nível cósmico, é a nível mundial. E quando você vai para Apocalipse 17, 11 e 15, vamos buscar o significado de águas no próprio Apocalipse. Ali é dito no capítulo adiante que a grande meretriz, ou seja, um falso sistema religioso e também ali envolvido político, vai estar sentado sobre muitas águas. Essas muitas águas, de acordo com o versículo 15, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, no livro do Apocalipse, águas simbolizam povos, multidões, nações e línguas. São todos os seres humanos e poderes políticos que apoiarão ao poder representado pela besta. Então, o secamento do Eufrates representa a perda deste apoio político. Todos os sistemas políticos que apoiaram o poder perseguidor, chamado de besta ou de grande meretriz, aqui no capítulo 17, ou besta no capítulo 13, quando fala que vai se secar as águas, quer dizer que essa besta, esse poder político-religioso vai perder todo o apoio político. Porque esse apoio político que foi dado, as pessoas vão perceber que elas foram iludidas em apoiarem um sistema religioso corrupto que, na verdade, levou as pessoas à rebelião contra Deus ao invés de defender, na verdade, os interesses de Deus. E por que é mencionado a linguagem do secamento do Eufrates? Né? Porque o Eufrates, ele fazia parte do sistema de defesa de Babilônia no Antigo Testamento. Você pode ler, por exemplo, Jeremias 50. E olha o que aconteceu. Quando Babilônia foi invadida por Ciro e seus exércitos, o persa, eles secaram o rio para que eles pudessem entrar pela passagem do rio e invadir Babilônia. Então, o secamento simbólico do rio Eufrates nos últimos tempos representa a perda de apoio político que a besta de Apocalipse 13 vai receber. E quando fala que esse secamento prepara o caminho para os reis, aqui no próprio versículo 12, que vem do lado do nascimento do sol, isso aqui lembra também Ciro e seus exércitos que, ao invadirem Babilônia, libertaram o povo de Deus e Israel de Babilônia. Então, olha o paralelo que João faz com o Antigo Testamento. Né? Assim como o rio Eufrates no Antigo Testamento foi secado, Ciro e os persas invadiram e libertaram também o povo de Deus, o secamento do Eufrates, ou seja, a perda do apoio político para o poder representado pela besta no capítulo 13, como resultado, um dos resultados disso será o quê? Que Jesus vai voltar para libertar o seu povo, assim como Ciro libertou o povo de Israel de Babilônia. Então João, ele tem esse pano de fundo histórico para falar da segunda vinda de Cristo e da perda de apoio político que o poder representado pela besta perderá. Ok? Então, eu dei aqui para você algumas informações, é um assunto obviamente extremamente amplo, profecias, não se estuda detalhadamente em pouco tempo, como nós fazemos aqui, mas nós precisamos apresentar pelo menos uma resposta para estimular você a continuar o seu estudo da Bíblia. E eu vou indicar para você um livro
para finalizar, que trata desta batalha final entre o povo de Deus e as forças do mal, e você vai aprender neste livro como interpretar esse capítulo 16 com um método correto, que é o método historicista de interpretação, e você vai entender também como que você, cristão, pode estar preparado para esses eventos finais. O livro que eu indico para você é um livro do pastor e doutor Vanderlei Dornelles, intitulado Pelo Sangue do Cordeiro, a vitória do remanescente na batalha final. Este livro seria muito interessante você adquirir. Este livro você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira. Você pode acessar o site agora mesmo, C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br, ou ligar no horário comercial 0800 979 0606. É um livro que vale a pena para você estudar sobre esses eventos finais, e ali também é um capítulo bem interessante sobre a Batalha do Armagedon. Muito bom. Está apenas começando o programa e quantas dúvidas aí nós podemos sanar aqui. Olha, para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora, também pelo WhatsApp no mesmo número, eu recebo também aqui. E nas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e no Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas, como por exemplo essa que chegou aqui por mensagem. A pergunta, quem mandou foi o Zé Maria, de Manhuaçu, Minas Gerais, e a pergunta dele é o seguinte: na Bíblia diz que é proibido comer carne de porco e alguns tipos de peixe. E em Timóteo 4, 3 e 4 diz que tudo o que Deus fez é bom. Como que vocês explicam isso? Vamos lá, deixa eu ler aqui a questão de 1 Timóteo 4, 3 e 4, tá bom, professor? Ok. Diz o seguinte, 1 Timóteo 4, 3 e 4. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo o que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo isso seja recebido com uma oração de agradecimento. Tudo isso deve ser comido através de uma oração. Como é que é isso, professor? Então, Levíticos 11, onde tem a relação dos animais limpos e imundos, cai por terra. Vamos explicar esse texto. Quero rapidamente mandar um abraço. Jorge Rodrigues, irmão Jorge Rodrigues de Lajeado, Rio Grande do Sul, ligou hoje para Novo Tempo, para os Anjos da Esperança, falou que gosta do nosso programa e a minha esposa me recordou que eu tinha que mandar um abraço para ele. Meu irmão, que Deus te abençoe. Obrigado por você trabalhar aí em favor também da Novo Tempo. Deus te abençoe. Vamos lá. Aqui temos que fazer uma pergunta, algumas perguntas para o texto bíblico. A primeira pergunta: qual era a Bíblia do apóstolo Paulo? Essa é uma pergunta importante. Será que na Bíblia do apóstolo Paulo não se encontrava o livro de Levítico? Uma outra pergunta: será que o apóstolo Paulo deixou de crer na inspiração de Levítico? Uma outra pergunta: será que a lei de carnes imundas passou a existir só em Levítico para o povo de Israel? São perguntas importantes para respondermos. Obviamente que a distinção entre carnes limpas e imundas, ela existe desde o período antediluviano, de acordo com Gênesis 7, verso 2. Então, se existe desde essa época, é óbvio que não era uma orientação só para Israel. Além disso, devemos considerar que quando Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus, ele tinha em mente também o livro de Levítico. Precisamos ler 1 Timóteo 4 no seu contexto, para interpretarmos o texto devidamente e não impormos ideias alheias ao texto bíblico. Aqui no verso 1 nós já vamos ter aqui uma orientação inicial, uma informação inicial preciosa do apóstolo para interpretarmos esse texto. Ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito Santo, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Uma pergunta: quem inspirou Levítico 11 foi Deus ou foi o demônio? Seria um absurdo, uma blasfêmia dizer que Levítico 11 foi inspirado pelo demônio. Então, se os assuntos relacionados aqui em 1 Timóteo 4 têm a ver com doutrina de demônios, é óbvio, é evidente para qualquer pessoa que tem um mínimo de noção que o tema em discussão não é Levítico 11. Porque o assunto aqui diz respeito a ensinos de demônios. E a distinção entre carnes limpas e imundas não foi dada por demônios. Então, tem que tirar da sua mente essa ideia de que aqui Paulo está abolindo o Levítico 11 porque ele não tem isso em mente. Segunda informação, diz que entre essas doutrinas de demônios, olha o verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Duas coisas principais se destacam aqui. Diz que essas pessoas de consciência cauterizada proibiriam o casamento e exigiriam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Veja, os animais imundos não foram criados para serem recebidos com ações de graça. Aqui está falando de alimentos lícitos. Então, proibição de casamento e proibição de alimentos lícitos. Qual é o assunto aqui? Rigor ascético. Eles estavam sendo proibidos de desfrutarem o prazer sexual no casamento e o prazer de comer um alimento para desenvolverem um suposto nível maior de espiritualidade. Então, Paulo está sendo contra isso e devemos considerar esse contexto seriamente para não impormos ao texto aquilo que Paulo não desejava ensinar. Muito bem, muito bem. Nós temos que ir para um breve intervalo. Aproveite o intervalo, mande a sua pergunta para a gente volta já já. Já estamos de volta e olha só, mande a sua pergunta aqui pra gente, vamos colocá-la na mira da verdade, tá bom? A gente abriu algumas caixinhas de perguntas ali no Instagram, você que está acompanhando aí com o seu smartphone na mão, aproveite aí, entra ali no Instagram, na mira da verdade, @ na mira da verdade, e ali nós colocamos algumas caixinhas para você fazer uma pergunta, além dos videozinhos que eu coloco toda semana antes de começar o programa, já coloquei e já estou pescando algumas perguntinhas ali. Tem uma perguntinha aqui na caixinha que eu vou colocar na mira. Professor, olha só, deixa eu ver quem que mandou. Foi a Edivânia. A pergunta da Edivânia é a seguinte. Cristo diz para deixar as crianças ir até Ele. A minha pergunta é a seguinte. A salvação das crianças depende dos pais ou basta ser criança? Salvação de crianças é por elas mesmas ou depende do pai? Dos pais. Veja, a maior dependência da salvação de uma criança é o sangue de Cristo. Se não for o sangue de Cristo, nem mesmo uma criança pode se salvar. E aí você perguntou por quê? Vamos ler aqui alguns textos brevemente. O Salmo 51 é que nós muitas vezes pensamos que pecar é apenas praticar atos errados ou pecaminosos, e não é. Na Bíblia, ser um pecador já é pecar, diríamos assim. Ou seja, por nascermos com uma natureza corrompida, propensa ao mal e afastados de Deus, já somos pecadores. É óbvio que quem pratica atos pecaminosos, ele está numa situação pior que uma criança que não os pratica ainda, mas a criança já nasce separada de Deus e pecadora, ela precisa do sangue de Cristo. Se não for por Cristo, não tem como ela ser salva. A inocência não salva ninguém. Por mais que uma criança seja inocente, ela tem uma natureza corrompida. Ela nasceu afastada de Deus. E Davi apresenta essa verdade no Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade,
e em pecado me concebeu minha mãe. Um outro texto, aqui no Salmo 58:3, ó. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Então veja, a natureza humana é pecaminosa, já nascemos pecadores. Então, se você, ali Mateus 19:14, ele diz assim, ó, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Agora, para elas herdar o reino dos céus, elas têm que ir a quem? A Jesus, ó. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Então, para que os pequeninos sejam salvos, eles dependem do sacrifício substitutivo de Cristo. É óbvio que um pai e uma mãe têm uma responsabilidade muito grande em guiar este filho nos caminhos de Deus. Mas o pai e a mãe não têm um papel vicário, um papel de substituição. O papel vicário pertence a Jesus Cristo, não ao pai e não à mãe. Tá bom? Então, em resumo, seria isso. Haveria muito a dizer a respeito desse aspecto, mas lembre-se que o papel vicário pertence a Cristo. O pai e a mãe têm que conduzir, mas quem substitui a culpa de qualquer pecador, seja criança ou adulto, é Jesus. Muito bem, muito bem. Olha só, muita gente acompanhando a gente ali também no YouTube. Você pode mandar pergunta para o YouTube se você estiver inscrito. Se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, aproveita lá, se inscreve ali no canal do YouTube, Novo Tempo ao Vivo, para que você possa fazer sua pergunta, tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, o Tiago Castelli, professor, aqui pelo YouTube, o Tiago Castelli pergunta o seguinte... boa noite, Tito, professor Leandro Quadros, obrigado, vocês me ensinam muito. A minha pergunta é, como levar a mensagem para as pessoas que aprenderam sobre Deus em Babilônia, às vezes até de berço? O que ele quer dizer é, numa confusão religiosa, por exemplo, né? Como levar a mensagem de Deus para essas pessoas que já nasceram em um lugar que não sabe muito bem de Deus, enfim, como a gente deve testemunhar de Deus para as pessoas, como que a gente deve, de alguma forma, tentar levar a verdade para essas pessoas, professor? A primeira coisa que devemos fazer é lembrarmos que mesmo a Bíblia fala em Apocalipse 18:4 para os filhos de Deus saírem de Babilônia, que é uma grande confusão religiosa que há no mundo, ou seja, a Bíblia não ensina que todos os caminhos conduzem a Deus, mas ao mesmo tempo, o que diz Apocalipse 18:4? Sai dela, povo meu. O que isso quer dizer? Que a maior parte do povo de Deus ainda está no meio religioso confuso. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o fato de você ser chamado a ensinar esses filhos de Deus não significa que você seja melhor do que eles. Muito pelo contrário. Na Igreja de Cristo, de acordo com Mateus 13, há o trigo e há o joio. E nós temos que fazer uma pergunta muito honesta para nós mesmos. Nós somos o trigo ou somos o joio? E da responsabilidade de trigo, nós temos que lembrar que o trigo do Senhor está espalhado por todo que é lugar. E que nós temos um privilégio de ajudar esses filhos de Deus a conhecerem verdades que eles não conhecem. Então, o que você tem que fazer? A resposta é depende. Se você abordar uma pessoa que crê no Espiritismo, você vai ter que ter uma abordagem. Se você abordar uma pessoa que está confusa religiosamente, por exemplo, ela acha que só tem o Espírito Santo quem fala em línguas, você vai ter que abordar esse filho de Deus de uma outra forma. Você vai abordar um filho de Deus, por exemplo, católico, apostólico romano, que adora, que venera imagens. Você tem que dar uma outra abordagem. Então, você vai ter que fazer o quê? Aproximar-se dessa pessoa nos pontos em comum e depois abordar os pontos que não são comuns, com Bíblia.
Bíblia, Bíblia e Bíblia. Tá? Então isso é em essência o que eu poderia dizer. Uma obra que eu indico, nós temos essa obra aqui. Para você explicar doutrinas bíblicas seguidas pelos adventistas do sétimo dia, de uma forma didática, pedagógica, a um irmão de qualquer outra igreja, era muito importante você ter esse livro aqui, Questões sobre Doutrina. Por quê? Porque aqui a abordagem ela é excelente. Ela é embasada biblicamente e historicamente. Tá? Então, você tem que mostrar, por exemplo, para nossos irmãos de outras igrejas, que as nossas doutrinas distintivas, como observância do sábado, imortalidade condicional da alma, juízo pré-advento, doutrina do santuário, dom profético, isso tem uma base bíblica e até, em vários aspectos, protestante, que predominou até o século XIX. Então você tem que ter um conhecimento profundo do que é ensinado, por exemplo, neste livro, para você abordar isso devidamente. Tá? Mas vai depender, óbvio, a sua abordagem vai depender da pessoa com a qual você mantiver contato. E isso requer o quê? Estudo bíblico, leitura, preparo, conhecimento de certas crenças da pessoa e uma abordagem sempre amável e respeitosa para abordar as pessoas na situação na qual elas se encontram. Muito bem, professor, muito bem. Temos uma... Estou ficando meio rouco aqui, olha só. Temos uma pergunta que chegou aqui, a Diná Mendes. Diná, sua pergunta foi pescada. Olha só o que ela diz. Boa noite, tudo bem? Gostaria que me esclarecessem sobre a unção que fala em Tiago, que estando alguém enfermo, chame os presbíteros para que orem e unge o enfermo e esse levantará. Não entendi de qual enfermidade ele fala. Deus abençoe vocês. Assisto todos os programas com meu esposo. Essa é a primeira vez que faço uma pergunta e espero que vocês possam me responder. Sou de Extrema, Minas Gerais e meu nome é Diná. Que Deus lhe abençoe, Diná. Obrigado por estar acompanhando o programa. Olha só, a sua pergunta foi pescada na primeira vez que você mandou aqui pra gente. Professor Leandro Quadros, com relação à unção escrita ali em Tiago, sobre alguém enfermo, o que está querendo dizer esse trecho da palavra de Deus? Aqui, em Tiago 5, vamos ler a partir do verso 14 e 15, diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. Ele era utilizado no Antigo Testamento para ungir alguém que era rei, profeta, para alguma função específica. Aquele óleo representa o Espírito Santo. Então, se derramava o óleo sobre a cabeça da pessoa, ela estando sobre a total soberania e vontade do Espírito Santo. É um simbolismo de fé no Espírito Santo, né? E a oração de fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, que é uma referência a qualquer enfermidade, tá? E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, se esses pecados causaram a doença, além de Deus curar a pessoa, ele obviamente perdoa os pecados que trouxeram aquela doença para a pessoa. Então a enfermidade aqui seria qualquer enfermidade, né? Obviamente que acontecia com muito mais frequência isso no passado por alguns motivos. Deus estava se revelando por meio dos milagres, dando autenticidade ao cristianismo, e eles não tinham os recursos médicos da medicina e científicos que nós temos hoje. Mas mesmo assim isso aqui deve ser feito ainda. Mesmo que hoje tenhamos muito mais recursos e o cristianismo esteja muito sólido em quase todo o mundo, quando a ciência não pode fazer algo, obviamente Deus faz sim ainda o milagre. Tá? Então isso aqui é um incentivo para orarmos pelos enfermos, para que Deus os cure, e ao mesmo tempo lembrando de João 5,14, né? Quando Jesus curou uma pessoa que estava doente por causa de um estilo de vida descuidado e tudo mais, Jesus falou assim: vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então a cura na Bíblia envolve uma cura milagrosa,
mas Jesus também reeducava o estilo de vida da pessoa. Muito bom, muito bom. Olha só que o pessoal está escrevendo aqui no Facebook. Essa pergunta foi da Luciana Carreiro. A pergunta da Luciana, professor, é a seguinte. Eu gostaria que o professor me falasse sobre os 3 céus. A Bíblia fala do terceiro céu, mas eu gostaria de saber quais são esses céus. O que a Bíblia fala sobre esse assunto, professor? Paulo, certa vez, ele teve uma visão profética. Em 2 Coríntios 12 está registrado isso. E eu vou ler dos versos 1 ao 4 para explicar para você o que seria o terceiro céu, tá? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passaria as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se fora do corpo ou do corpo, não sei, Deus o sabe. Porque o indivíduo que estava sobre visão profética, ele era transportado para outro lugar. Então ele tinha a sensação de estar fora do corpo, mas isso não acontecia. A Bíblia não ensina que um espírito sai do corpo, porque se isso saísse, o cara teria morrido, né? Então aqui é uma outra coisa, uma visão profética. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ou seja, nesta visão, Paulo aqui ouviu falar sobre palavras grandiosíssimas, mas não era para ele trazer essa revelação para nós. Deus preferiu que não, isso aqui é para um outro momento. Então, se o terceiro céu é o paraíso, o que é o primeiro e o segundo céu? O primeiro céu é o céu atmosférico, o segundo céu é o céu estelar e o terceiro é o paraíso. Então ele menciona o seguinte, eu fui no nível máximo, eu tive uma visão profética na qual eu estive no paraíso. Então ele está dizendo que ele esteve muito além do céu atmosférico, do céu estelar. Ele esteve no paraíso. Então é a isso que ele se refere. Muito bem, nós temos que ir para o intervalo, mas olha só a próxima pergunta que vai estar logo depois do intervalo, falando sobre dízimo. A Carliene perguntou o seguinte, as pessoas que são conhecedoras da verdade e por um determinado tempo deixou de ser dizimista, não sabe o valor e nem tem como devolver o atrasado. Como fica essa situação? Deus pode perdoá-la? Olha só, não sai daí não, nós vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e a pergunta que ficou em aberto aí da Carliene é a seguinte. Conhecedora da verdade, por um determinado tempo deixou de ser dizimista, não sabe o valor e nem tem como devolver os atrasados. Como é que fica a situação? Será que Deus pode perdoar alguém que se perdeu no caminho aí com relação aos dízimos? Professor Leandro Quadros. Realmente, de acordo com Malaquias 3, 8 e 9, não dizimar é roubar a Deus. A Bíblia considera um roubo. E aqui é um detalhe importante. Muitos pensam que o dízimo era um sistema apenas para os levitas. Avaliem essa argumentação. Se a prática de não dizimar é roubo, será que algo deixa de ser roubo nos dias do Novo Testamento? Não é muito mais lógico e coerente crermos que roubo é roubo em qualquer época da história? Então avalie isso com carinho. Vamos para a nossa pergunta. Deus pode perdoar alguém que se afastou da verdade, ficou anos sem dizimar, roubando a Deus? Óbvio que Deus perdoa. Se Deus perdoa os piores crimes, imagine, lógico, mesmo que ele não tire as consequências, por que ele não iria perdoar uma pessoa que não dizimou? Eu acredito piamente que o texto de Isaías 1,18 se aplica também a este caso. E aqui fala de pecados muito mais graves no contexto. E no contexto desses pecados muito mais graves, diz aqui no verso 18, eu vou ler a Nova Versão Transformadora. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim,
eu os tornarei brancos como a lã. Então, quando há arrependimento sincero, Deus perdoa sim. Agora, Deus sabe se esse arrependimento foi sincero ou não. Se a pessoa não se lembra mais realmente do quanto ela deixou de dizimar e de adorar a Deus com os dízimos e ofertas, óbvio que Deus os considera. Deus quer que a pessoa recomece, siga a sua vida cristã adiante. Agora, se a pessoa tem alguma lembrança de dízimos atrasados, é importante fazer essa devolução. Fazer um plano de ofertas com Deus, de dízimo, devolve um pouquinho a mais a cada mês, prova a Deus nisso, como diz Malaquias 3,10. Deus, ele abençoa. Não é aquela bênção em que você faz uma barganha com Deus, não é? Deus só vai me abençoar se eu dizimar. Não, primeiro Deus abençoa, como resultado da bênção você dizima e aí Deus abençoa ainda mais. Então não é uma barganha, é uma lei espiritual que funciona para qualquer pessoa que faz prova de Deus nesse aspecto. Mas não é uma barganha com Deus, é um sinal de adoração. Então creia assim no perdão de Deus, volte para os braços dele, recomece a sua jornada cristã e tenha certeza de que em Cristo você pode ter um grande recomeço e uma vida espiritual muito mais sólida se agora você se firmar nele e não abandoná-lo mais. Muito bem, e olha só, eu sempre convido você a dizer como é que você pode mandar a sua pergunta para a gente e você pode dizer de qual igreja você pertence. Faça isso, eu quero mandar um abraço para a sua igreja também, como por exemplo, olha essa pergunta que chegou aqui. Boa noite, professor Tito, sou da Assembleia de Deus. Um abraço muito especial aos nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus que acompanha a nossa programação aqui da TV Novo Tempo, o programa Na Mira da Verdade. Que Deus possa continuar abençoando ricamente vocês. Eu estou aprendendo muito com o programa de vocês. Deus vos abençoe. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, está escrito: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Se o corpo que temos não é nosso e sim de Deus e que é o santuário do Espírito Santo, em 1 Coríntios 3,17 está escrito: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que somos nós é sagrado. A minha pergunta é: por que Deus vai destruir uma pessoa se lá em 1 João capítulo 4, verso 8 diz que Deus é amor? Se Deus é amor, por que ele destrói as pessoas? Me explique, por favor. E pesquem a minha pergunta, Amaral de Belém, lá no Pará. Obrigado, Amaral, pela sua participação. Professor, você entendeu aí a questão? Sim. Essa questão aí de 1 Coríntios 6, 19 e depois 1 Coríntios 3, 17, falando do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Veja, você tem que entender, querido irmão, querida irmã, que Deus, ele é amor e ele também é justiça. Deus é amor e o juízo de Deus é uma manifestação do seu amor. Você lê, por exemplo, em Gênesis 18, 25, que Abraão chama Deus de justo juiz. E o que esse justo juiz fez com as cidades de Sodoma e Gomorra? Destruiu a todos. Por quê? Deus é amor. Ele dá muitas oportunidades para o pecador se arrepender. O próprio Deus proveu ao pecador o meio legal, judicial, para o pecador ser absolvido por meio de Jesus Cristo, ser declarado justo, na verdade, por meio de Jesus Cristo. Se um pecador não aceita, o que vai acontecer? Quando Cristo voltar, ele vai destruir o pecado e o mal. Aquele que se apegou, como consequência, ele é destruído junto. Hebreus 10, 26 a 31 diz que Deus é um fogo consumidor. Quando a glória desse Deus puro, santo e perfeito entrar em contato com o pecado, ele vai consumir, vai destruir, não tem como sobreviver. Então, aquele que se apegou ao mal e ao pecado, Deus vai ter que destruí-lo junto com o pecado para limpar o universo. Enquanto existir um resquício de pecado e pecador não arrependido no universo, o universo nunca ficará plenamente puro do mal.
Então, você tem que analisar outros aspectos do caráter de Deus. Ele é amor, mas ele também é justiça. Ele é soberano, mas ao mesmo tempo ele respeita a decisão das suas criaturas. Certa vez, foi C.S. Lewis que disse que, no fim das contas, Deus vai dizer para o ímpio, hoje nós podemos dizer para Deus o seguinte, Deus, seja feita a sua vontade. Mas no dia do juízo, quando Deus enviar pessoas para o lago de fogo, ele vai estar, diríamos assim, dizendo, seja feita agora a tua vontade. Então a destruição do ímpio não é a vontade soberana de Deus. Ele gostaria que todos se arrependessem, diz 1 Timóteo 2,4. Mas Deus não vai levar ninguém para o céu pelo colarinho. Então ele precisa exercer o seu juízo para limpar o universo de toda a mancha do pecado. Se Deus não fizesse isso, ele não seria amor. Se Deus obrigasse alguém a se salvar, ele não seria amor. Isso não seria amor, isso seria tirania, imposição. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou aqui com outra pergunta agora da Vânia, ela é da Congregação Cristã do Brasil. Obrigado, Vânia, por você participar aqui com a gente. Um grande abraço também aos nossos irmãos da Igreja Cristã do Brasil, Congregação Cristã do Brasil. A pergunta da Vânia é a seguinte. Ela diz, acompanho sempre o programa e as outras programações da Novo Tempo também. Eu gostaria de saber se é pecado fazer eutanásia nos pets. Eu estava com minha cachorrinha muito doente. Fizemos de tudo por ela com o veterinário, mas nos últimos 2 dias de vida dela, ela convulsionava dia e noite e estava com uma forte infecção e parou de comer. Levei no veterinário e ele falou que ela estava sofrendo muito e não tinha o que fazer. E ela, né, a veterinária, começou a chorar e sugeriu a eutanásia para aliviar o sofrimento dela. Então, fiz o procedimento. Professor, como é que fica essa situação com os nossos cachorrinhos de estimação que estão sofrendo e já não tem mais o que se fazer? É pecado sugerir a eutanásia? Veja, é importante realmente nós distinguirmos entre uma eutanásia feita em seres humanos e animais, em que sentido? De acordo com Gênesis 1, 26 e 27, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então nós, como cristãos, não aceitamos a eutanásia ativa, né? Aquela em que alguém, por estar doente, então faz eutanásia para a pessoa aparentemente deixar de sofrer. Por várias razões. Obviamente, primeiro que o ser humano, sendo a imagem e semelhança de Deus, a vida dele é sagrada. Somente Deus pode tirar esta vida. Segundo lugar, pessoas que estão num nível avançado de doença têm muitas instabilidades de humor. Então, em algum momento pode querer viver, outro morrer, então isso tem que ser trabalhado, não dá para atender a pessoa desta forma, tem que cuidar dela. Então, nós não somos a favor desse tipo de eutanásia. Agora, a Bíblia não nos oferece um princípio, ou melhor, não diz que esse mesmo princípio se aplica no caso de animaizinhos mudos, que nem têm o que aprender com o sofrimento. O ser humano, ainda mesmo que passe por um processo terapêutico doloroso, Deus pode ou fazer o milagre e curá-lo, ou aquela experiência pode trazer algo de muito importante para o crescimento da pessoa e até preparo dela para a vida eterna. Então nós cremos que, se for de uma forma responsável e sob supervisão médica, muitas vezes permitir sim a morte do animalzinho é melhor. Tá? Então avalie isso em oração, de acordo com a sua consciência moral, seguindo critérios, obviamente, médicos, legais. Agora, se tivesse um claro princípio bíblico proibindo isso, de aliviar o sofrimento do animalzinho, aí nós teríamos que realmente ser contra. Agora, como nós percebemos que este princípio é claro em relação a seres humanos, ali nós não temos como negociar realmente. Agora, há casos avançados nos animais que não têm um organismo tão resistente como o nosso para certas doenças, morrem até antes, dependendo do tipo de doença e de câncer, né? Então aí tem que seguir um rigor médico e tudo mais. Deus, ele entende
o seu sofrimento, o seu carinho pelo animalzinho, e Deus entende também, ele vê que você fez tudo o que podia para salvá-lo. Então, se você fez tudo o que podia, tudo que estava ao seu alcance, maravilha. Agora, não haja como alguns que são muito irresponsáveis, né? O animal mal tem uma doença, só porque ele não quer gastar mais, ele sacrifica o animal. Esse aí já está cometendo um pecado. Ele não fez tudo o que ele podia. Simplesmente teve uma preguiça, uma indisposição de salvar o animalzinho. Então, cada caso realmente é um caso. Muito bom, professor, muito bom. Tem mais uma perguntinha, nosso tempo corre demais aqui, mas olha só, o Luiz Cláudio Melo, ele perguntou e até disse, ó, é difícil pescar as perguntas, são muitas, né? Falei, mas a sua pergunta foi pescada, Luiz Cláudio. Ele pergunta o seguinte, é verdade que Jesus perdeu a sua divindade quando encarnou como ser humano? Professor, Jesus perdeu a sua divindade quando ele encarnou? Não, ele não perdeu. O que a Bíblia diz? Podemos dizer que ele ocultou-a porque ele assumiu uma dupla natureza. João 14 diz que o verbo, Jesus, o agente ativo da criação, se fez carne. Nesse processo, o que aconteceu? Filipenses 2,6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui não é dito que Cristo se esvaziou dos atributos divinos dele. Aqui é dito o seguinte, que Cristo, ele assumiu uma natureza humana e, diríamos, ele escondeu esses atributos nessa natureza humana. Então, Cristo nunca deixou de ser Deus. O que aconteceu é que, na encarnação, além de ser 100% Deus, ele se torna 100% humano. O que acontece na encarnação é que a natureza divina e a humana passam a coexistir. Mas Cristo não perdeu a sua natureza divina na encarnação. Isso é impossível à luz do texto bíblico. Muito bem, essa acho que você consegue responder em um minutinho, professor. Olha só a pergunta da Gisele Vital. Maria Madalena e Maria de Betânia eram as mesmas pessoas? Não temos como provar isso, né? As pessoas fazem uma confusão entre Maria, Maria Madalena, irmã de Lázaro. Há teólogos que fazem certas aplicações homiléticas, mas não há como você precisar isso com os dados bíblicos que temos. Muito bem, infelizmente não temos condições de colocar nenhuma pergunta. Ainda tenho 2 minutinhos aqui, mas eu acho que eu não tenho uma pergunta que você consiga Vai lá, a gente resume. 2 minutos, nós resumimos. Resumimos, não tem problema. Então tá bom. Vamos lá. Quero perguntar aqui, ó, rapidinho essa aqui, ó. O que quer dizer quando Deus fala que terá misericórdia de quem Ele quiser e endurecer o coração de quem Ele quiser, lá em Romanos 9? Perfeito. Ali em Romanos 9, só o resumo, por causa do tempo, Deus está falando de função e não de salvação. Ali no contexto, diz que ele amou Jacó e aborreceu Esaú. Só que quando olhamos o contexto amplo do texto bíblico, ali em Malaquias 4 também, Deus não excluiu Esaú da salvação. Ele aborreceu Esaú em que sentido? Deus não o teve como filho da promessa, mas Deus não o excluiu da salvação. Então ali a nível funcional, não de salvação, ou seja, Deus elege quem Ele quer para certas funções, mas Ele não predetermina que ao eleger alguém para certa função, o outro seja excluído da salvação. Então Romanos 9, para você entender ali todos os aspectos, vai ter que ler Romanos 9, 10 e 11. Lendo os 3 capítulos, você forma uma opinião melhor para você não cair no extremo da dupla predestinação. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos e nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, por
apresentar as perguntas dos nossos amigos e obrigado a você, amigo e amiga telespectadora, pela sua companhia. Que Deus guarde a você e lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, sua Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui você sabe, as suas dúvidas sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!